1756, aconteceu outra coisa bem legal. Um italiano chamado Luigi Galvani, ele descobriu algo bem interessante. Ele era um cientista e ele estava dissecando uma rã. Então ele colocou sobre uma mesa lá uma rãzinha, né? Colocou uma rãzinha lá na mesa, dissecada. E o que ele faz? O que aconteceu por acaso? Ele chamou o assistente dele e ele falou para ele pegar uma ponta de... ele pediu tipo uma pinça. Pediu uma pinça pro assistente dele. O assistente foi lá e entregou a pinça para ele. Ele pegou essa pinça para mexer na rã. E o que aconteceu? Quando ele encostou nessa pinça, a rã ela começou a tremer. Então o que ele descobriu? Ele não descobriu exatamente o que aconteceu, mas ele percebeu que algo aconteceu, tá? E depois foi descoberto lá que o assistente dele tinha deixado essa pinça próxima a uma máquina eletrostática. Lembra lá da máquina eletrostática que a gente comentou antes? A máquina eletrostática que gerava uma carga positiva ou uma carga negativa e ela acabava transmitindo para outro material, uma eletricidade. Aconteceu que essa pinça estava próxima a uma máquina eletrostática lá do Otto von Guericke, tá? E o que aconteceu? Essa pinça ela ficou carregada eletricamente. Como a pinça estava carregada eletricamente e ele encostou na rã, o que acontece? A rã ela começa a tremer, começa a se mexer. Em 1800 aproximadamente, o Alexandre Volta, que foi outro cientista muito importante na elétrica, ele descobriu que as rãs, através do nervo das rãs, da coxa da rã, o músculo ele foi agitado por violentas condições devido a eletricidade ter passado pelos nervos da rã, certo? Falando um pouquinho mais sobre esse Alexandre Volta, aproximadamente lá em 1800, ele foi o responsável por criar uma pilha voltaica. Então hoje a gente conhece já a pilha, a gente já trabalha com a pilha em vários equipamentos, em vários eletrodomésticos que a gente possui. Então, o Alessandro Volta ele foi o responsável por criar uma pilha. Tá? Então, o que ele pegou? Ele pegou várias placas de cobre e zinco e ele empilhou. Tá? Então, se ele pegou essa placa de cobre e zinco e ele empilhou, ele colocou também alguns tecidos de ácido e ele criou uma pilha voltaica, tá? Uma pilha que ele acabava que gerava uma eletricidade aqui de uma forma química. Por isso que a gente chama de pilha, né? Porque ele empilhou placas de cobre e zinco. Já nos anos 1808, começou a se trabalhar a parte da química. A química ela também é muito relacionada à parte da eletricidade, porque a química ela é a responsável por estudar os elétrons, né? Algo que a gente trabalha aí com a eletricidade. Então, em 1808, John Dalton, ele foi responsável por desenhar o primeiro modelo atômico. O que era esse modelo atômico? Lembra lá que a gente comentou que Tales de Mileto, Leucipo e Demócrito foram os responsáveis por dizer o que era um átomo? O que esse Dalton fez? Ele fez um desenho. Ele fez um desenho e ele disse que isso aqui é um átomo. Ó. Isso aqui é um átomo. Esse átomo que o John Dalton tinha comentado, ele falou que
o átomo ele era tipo uma bola de bilhar, tá? Um material maciço, impenetrável e indestrutível. Então, a partir de 1808, começou a se entender que o átomo era isso aqui. Outra informação importante, em 1831, Michael Faraday, ele foi o criador do dínamo. Provavelmente você conhece esse tal de dínamo. Tem um filme na Netflix que ele fala sobre o dínamo, né? O filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Tá? Ele foi o primeiro aparelho gerador a transformar energia mecânica em energia elétrica. Então foi algo muito importante para a eletricidade. Outro criador importante surgiu aproximadamente em 1835, ou mais, né? Mais ou menos 1835. Humphrey Davy foi o responsável por criar a lâmpada de arco. Então todo mundo diz, né, que o Thomas Edison ele foi o responsável por criar a lâmpada, tá? Mas na realidade, Humphrey Davy foi o criador da lâmpada de arco. Então ele criou uma lâmpada que tinha um arco e esse arco quando era gerada uma eletricidade por aqui, ele gerava uma luminosidade, tá? Só que o problema dessa descoberta do Humphrey Davy é que essa luminosidade ela durava 10 segundos. Ela não passava mais que isso, tá? Então, o Thomas Edison ele apenas pegou essa informação do Humphrey Davy e ele melhorou, tá? Então, ele fez uma lâmpada que durou muito mais tempo do que 10 segundos. Thomas Edison, ele foi alguém bem importante também relacionado à eletricidade. Por quê? Porque ele patenteou, na realidade, muitas invenções daquela época. Ninguém sabe se Thomas Edison foi realmente o responsável por todas essas invenções, mas ele patenteou, tá? A lâmpada incandescente, estrada de ferro, câmera cinematográfica, bateria de carro, microfone de carbono, caneta elétrica que hoje em dia é usada para fazer tatuagem, embalagem a vácuo, até o gravador de voto está patenteado pelo Thomas Edison, tá? Assim como as rodas de borracha também. No ano de 1897, surgiu outro químico, né? O Thomson. O Thomson ele criou o segundo modelo atômico. Então, se a partir de 1808 o Dalton tinha desenvolvido um modelo atômico, o Thomson foi lá e desenvolveu o modelo dele, tá? Ele, através de algumas experiências, ele percebeu que um átomo ele tinha várias cargas negativas aqui dentro. E ele disse que esse átomo com várias cargas negativas dentro, ele é parecido como um bolo de passas, né? Parece um bolo e internamente dele tem passas. 1911, surgiu outro carinha relacionado à química, que é o Rutherford. Em 1911, o que ele fez? Ele fez uma experiência que ele pegou algo que bombardeava partículas de lâmina alfa e ele colocou também aqui nessa experiência uma fina lâmina de ouro e atrás ele colocou uma parede. Então o que ele fez? Ele pegou e lançou algumas partículas alfa nessa
lâmina de ouro. E o que aconteceu? Ele percebeu que essas partículas alfa que estavam sendo transmitidas aqui para essa lâmina de ouro, a maioria delas, imagina lá que ele bombardeou 10 mil partículas alfa, 9.900 e pouco, ela acabou passando essa lâmina de ouro e acabou refletindo nessa parede. Uma, ou no máximo duas, bateu nessa lâmina de ouro e retornou. O restante ela acabou batendo nessa lâmina de ouro. Então o que ele descobriu? Que na realidade o átomo ele não é algo, algo maciço. Tá? Então se uma partícula alfa passou por essa lâmina de ouro, significa que essa lâmina de ouro ela deve ter alguns espaços vazios. Então o que ele fez? Ele desenhou o terceiro modelo atômico. Terceiro modelo atômico é algo que a gente conhece já, né? Ele disse que internamente aqui a gente teria um núcleo nesse átomo e ao redor do núcleo nós temos várias camadas. Várias camadas, tá? E nessas camadas a gente tem aí o elétron que o Thomson tinha comentado antes. Então ele disse que tem um núcleo e tem vários elétrons circulando esse núcleo. E o que aconteceu na experiência dele? Que quando essa partícula alfa ela bateu nesses átomos, várias partículas alfa elas acabaram batendo onde não tem nada, né? Essas camadas elas são camadas vazias. E essas partículas que bateram e voltaram foi onde bateu aqui no núcleo. Então bateu no núcleo e retornou. Então esse foi o terceiro modelo atômico. E o último modelo atômico foi de um outro químico chamado Niels Bohr. O Bohr, em 1913, ele ele fez alguns estudos também, como ele morava próximo ao Rutherford, ele foi lá na Universidade de Cambridge, né, onde o Rutherford trabalhava, e foi ver as experiências dele. Então ele percebeu que ele fez um novo modelo atômico dele, né? Então o modelo atômico, através das experiências dele, disse o quê? Que aqui dentro desse núcleo, desse núcleo a gente tem cargas positivas e assim como o Rutherford tinha falado, aqui a gente tem camadas com elétrons, certo? Então esse é o modelo mais próximo que a gente tem hoje. Então aqui, internamente, nós temos algo que a gente chama de próton ou cargas positivas e aqui fora nós temos os elétrons, que são responsáveis pela eletricidade que nós vamos estudar. Ele também disse que essas camadas que circulam esse núcleo do átomo são um total de 7, tá? 7 camadas, cada camada tem uma nomenclatura, tá? Então ele chamou a primeira camada de K, a segunda de L, a terceira de M, a quarta de N, a quinta de O, a sexta de P e a última de Q. Cada uma dessas camadas, ele disse que tem uma quantidade específica de elétrons. Pode ter, tá? Pode ter essa quantidade específica de elétrons. A primeira camada, ele disse que tem até 2 elétrons. A segunda, 8. A terceira, 18. A quarta, 32 elétrons. A quinta, 32. A sexta, 18 elétrons. E a última a última camada tem até 18 elétrons. E por último nós temos
novamente o Benjamin Franklin. O Franklin, na realidade, ele nasceu no ano de 1706 e faleceu em 1790. Mas ele disse algo bem importante, tá? Que há dois tipos de cargas elétricas: cargas positivas e cargas negativas. E algumas informações que ele deixou também para nós é que a primeira, cargas diferentes se atraem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma carga positiva e uma carga negativa, o que vai acontecer? Essas duas cargas elas vão se atrair, certo? E outra informação importante que ele deixou: cargas iguais se repelem. Então, se eu pegar aqui uma carga positiva e uma carga positiva e colocar uma próxima da outra, o que vai acontecer? Elas vão se repelir. Assim como os ímãs. Nos ímãs a gente tem um polo norte e um polo sul de um ímã. Então, o que vai acontecer com esses ímãs se eu colocar o polo norte com o norte? Eles vão se repelir, vai ser difícil colocar próximos. Eu preciso inverter, colocar o polo norte com o sul e eles vão se atrair. Então, se eu pegar a carga negativa com a carga negativa, o que vai acontecer também? As cargas elas vão se repelir.